Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje eu estou aqui no meu domingo, dia 27 de janeiro, 19 horas. Estou aqui na companhia do meu gato que está aqui no meu quarto, né? O meu estúdio do canal é aqui no meu quarto. E eu estou gravando esse vídeo para falar do tema do Jean Willis, da renúncia do Jean Willis como deputado federal. Eu tenho minha própria opinião sobre esse acontecimento, mas sempre que eu vou gravar um vídeo, eu gosto de primeiro fazer uma pesquisa, ver o que a maioria das pessoas estão falando, o que os jornais estão falando, enfim, o que as redes sociais também estão tratando sobre o assunto. Eu gosto de fazer uma pesquisa antes de expor a minha opinião. Isso é interessante porque eu tenho as minhas ideias na minha cabeça, mas eu faço uma pesquisa para confrontar mesmo ideias, para ver outras versões, o que tem sentido, o que não tem sentido, antes de eu vir trazer a minha opinião. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu entendo que há várias maneiras de tratar desse assunto, tá? Eu posso tratar desse assunto, por exemplo, de um ponto de vista que é mais pessoal do próprio Jean Willis, né? Eu posso tentar empatizar com o Jean Willis e tentar analisar a situação do ponto de vista pessoal dele. Eu também posso fazer uma análise dessa situação nas suas implicações sociológicas, numa implicação mais de grupo, mais coletiva, por isso sociológica. Eu vou tentar tratar um pouco de tudo isso. Eu já estava querendo falar desse assunto, mas o que me estimulou é que seguidores aqui do canal em outras redes sociais, por exemplo no WhatsApp, no Facebook, pediram a minha opinião sobre esse assunto, e eu percebi então que tem pessoas no canal que querem saber qual é a minha opinião, qual é o meu posicionamento sobre esse assunto. Assuntos que são muito novos, assim, que eles são assuntos que viralizam de repente, né? Às vezes não dá tempo de produzir um vídeo, gravar, editar e vir aqui dar uma opinião. Então, em outras redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, eu tô colocando minhas opiniões mais rápidas, mais imediatas, né? Principalmente em um assunto que tá todo mundo falando, então se torna mais eficiente eu disponibilizar a minha opinião nessas redes. Por isso, inclusive, eu vou deixar também o endereço dessas redes em algum lugar aqui do vídeo e também na descrição do vídeo na parte de baixo, para quem quiser seguir as minhas atividades em outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, ok? E aqui eu vou colocar qual é a minha opinião primeiro, mas depois eu vou confrontar, vou trazer o que eu percebi na minha pesquisa em outras redes sociais. Então, falando primeiro a minha opinião por mim mesmo. O Jean Willis é um político que eu acompanho de perto desde o início do mandato dele, desde o começo. Porque eu, como LGBT, tá? Eu sou homossexual, atualmente assumido, né? Então, como LGBT, a minha expectativa é que o Jean Willis, como deputado federal, pudesse me representar. E de fato, tá? A minha visão do Jean Willis é que ele me representou, sempre me representou muito bem. Como LGBT, eu reconheço que o Jean Willis me representa 100% como LGBT. Eu reconheço no Jean Willis a luta por direitos de LGBTs. O próprio Jean Willis, como LGBT, ele tem um lugar de fala que ele sempre defendeu a favor dos LGBTs. Né? Ele sempre usou muito bem o lugar de fala dele, expressando as dificuldades que os LGBTs enfrentam, com muita consciência e com muito senso crítico, inclusive com bastante consistência. Além de LGBT, o Jean Willis também tem compromisso com a cultura afrodescendente. Inclusive ele segue uma religião afrodescendente, ele tem lugar de fala também dentro da cultura negra. E o Jean Willis sempre foi comprometido com causas de grupos socialmente vulneráveis, incluindo mulheres, pessoas com deficiência, enfim, minorias representativas, tá? Entendam esse conceito de minorias representativas, tá, gente? Negro e mulher não é minoria do ponto de vista populacional. A maioria da população brasileira é negra e a maioria da população brasileira é de mulheres. Tá? Em quantidade de pessoas, mas em representatividade,
O que é representatividade? É a ocupação efetiva de espaços de poder e de representação, de manifestação. Em representatividade, as mulheres não são maioria, os negros não são maioria e muito menos os LGBTs. Então, esses grupos, por serem minorias representativas, são também grupos mais vulneráveis. Isso que eu estou falando são considerações de ordem sociológica. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento em sociologia sabe do que eu estou falando. E o Jean Willis, além de tudo, por ser professor universitário, ter uma formação em jornalismo, ele sempre demonstrou senso crítico, sempre demonstrou ponderação, consistência e coerência na defesa de grupos vulneráveis. E mais ainda, o Jean Willis também é um político premiado internacionalmente, mais de uma vez, né? Então a luta do Jean Willis por grupos socialmente vulneráveis é reconhecida fora do Brasil. Dito tudo isso, quando eu vi que o Jean Willis renunciou ao seu terceiro mandato, né, ele nem vai assumir o terceiro mandato, né, ele nem vai assumir a posse do terceiro mandato. Eu tenho que dizer para vocês que eu fiquei bastante decepcionado. Não decepcionado com o Jean Willis, mas decepcionado com a situação. Eu lamentei muito. Eu realmente fiquei condoído com o Jean Willis. E durante 2 dias eu tenho que dizer que isso me afetou, me causou um certo aperto. Saber que o Jean Willis não vai para o seu terceiro mandato. Só não fiquei mais chateado porque eu sei que o Jean Willis está saindo, mas vai ficar no lugar dele o David Miranda, que também é um político, ativista, militante LGBT e bastante assertivo, ele é bastante combativo, então ele vai lutar com assertividade pelos direitos LGBTs. Então, nesse sentido, pelo menos amenizou um pouco dos prejuízos, tá, da saída do Jean Willis. Vejam, eu considero a saída do Jean Willis uma perda para a comunidade LGBT, em primeiro lugar, uma perda para a comunidade LGBT, uma perda para todos os grupos vulneráveis socialmente, tá? Porque o Jean Willis tinha esse compromisso social e ele realmente, ele assumia isso, ele batalhava por isso. Mas eu entendo também a saída do Jean Willis nesse contexto como uma perda para a democracia. Quer queira, quer não, o Jean Willis foi um político eleito, tá? Inclusive, eu sei que nesse terceiro mandato ele teve bem menos votos do que no segundo, tá? No segundo mandato. Então, por uma questão de um cálculo de coeficiente partidário, ele conseguiu ser eleito, mas de qualquer jeito ele conseguiu ser eleito. Mesmo tendo menos votos, mas ele teve o suficiente de votos que dentro desse coeficiente partidário permitiu que ele fosse eleito. Então, de qualquer jeito, e também pelo histórico do Jean Willis, ele tem representatividade nas comunidades LGBTs, nas comunidades afrodescendentes e entre todos os grupos minoritários. Logo, a saída do Jean Willis, no meu entendimento, foi uma perda para todos esses grupos.